E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí pela sua atenção e o seu tempo. Diariamente a gente sempre está realizando alguma coisa, sempre a gente tem alguma coisa para ser feito, tomar alguma decisão, tarefas, né, a serem executadas, sejam elas na nossa casa, sejam assuntos pessoais, ou muitas vezes na empresa, né, onde a gente trabalha, ou se de repente você é um empresário na sua própria empresa, né? Mas assim, como que a gente para refletir e entender? Será que tem uma diferença entre aquilo que eu preciso fazer daquilo que é necessário ser feito? Como você avalia isso? Você já parou para se questionar em relação a isso alguma vez? Algumas pessoas que eu atendo, a gente passa por isso em determinados momentos aqui da evolução do processo. E quando a gente chega em determinado ponto, isso acaba acontecendo. Então eu peço para a pessoa ela escrever aquilo que ela precisa fazer no dia dela. Então ela descreve tudo que ela precisa fazer. E aí depois ali a gente começa a separar uma coisa da outra. Aí eu coloco para ela, dentro do conhecimento que você tem, como você avalia isso daqui que você pontuou, daquilo que precisa ser feito, daquilo que é necessário ser feito, né? E aí ela pega e separa uma coisa da outra. E aí muitas vezes acontece assim, poxa, eu estava pensando em executar isso dessa forma aqui, tudo invertido, fora de ordem. Agora separando fica uma forma mais clara e a pessoa consegue executar as coisas e tendo um discernimento. Isso amplia um pouco mais o conhecimento que ela tem. E aí quando a pessoa pratica, o que acontece? Como ela tinha aquele hábito e sempre acabou praticando aquilo, sentia que às vezes ficava um peso, era difícil, muitas vezes era difícil de tomar algumas decisões, demorava um pouco para tomar algumas decisões e não sabia o porquê. Quando começa a praticar isso, aí ela começa a perceber que é mais rápido, as coisas ficam mais claras, né, dentro dela, para ela discernir as coisas. E aí, depois desse passo, o que acontecia? A gente avaliar aquilo que é a nossa vontade, que é aquilo que eu quero fazer, daquilo que é necessário fazer. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem o nosso eu, o nosso ego, e a gente às vezes tem esse hábito de querer fazer isso de acordo com a nossa vontade. E às vezes a gente não para ver a situação e o momento que a gente vem passando daquilo que é necessário ser feito. Muitas vezes é difícil, machuca um pouco, porque a gente não vai fazer aquilo que a gente quer, mas a gente tem que executar aquilo que é necessário. Mas quando a gente para fazer isso de forma um pouco mais consciente, as coisas, quando a gente resolve, dentro de nós, é diferente. Isso só é possível entender mesmo quando a gente coloca isso em prática. Porque a gente não faz por fazer, não faz por impulso. E aí quais são os benefícios disso? Você começa a ter uma percepção diferente sobre as coisas. Você começa de fato a usar a sua inteligência de uma maneira diferente, pensando em outras possibilidades. E aí você começa a controlar um pouco mais o seu pensamento e as suas vontades, o seu ego, o seu eu. E aí a gente vai desenvolvendo isso pouco a pouco, para a gente ir se doutrinando em relação a isso. Eu acredito que isso é uma excelente ferramenta para que a gente possa desenvolver isso. Para a gente discernir entre fazer, às vezes, o que eu quero e fazer aquilo que é necessário. A gente tem que tentar, não vai acertar de primeira, estamos aqui tentando sempre evoluir, esse é o propósito. Eu tento partilhar as coisas, eu não acerto sempre, eu erro bastante, faz parte, mas eu tenho um direcionamento, eu busco sempre isso. E aí a evolução é constante, a ideia sempre é partilhar os conhecimentos, porque o aprendizado é mútuo, é em conjunto, esse sempre é o propósito, né? Então, acaba acontecendo isso muito na nossa vida, e aí, quando as pessoas têm essa prática, as coisas começam a mudar. E aí, isso acontece, às vezes, no mundo corporativo, nas empresas, quando a pessoa tem uma função. Ela está executando alguma coisa e, às vezes, ela fala, puxa, não aguento, sempre tem muita coisa para fazer. E aí, quando a gente chega numa empresa e tem uma conversa, fala assim, mas você tem já elaborado aqui qual que é a função de cada pessoa? Vamos colocar, não tem.
né? E aí eu falo para as pessoas, né, ou os empresários, para ter ali um escopo, para ela saber o que ela precisa executar e fazer dentro da função dela. Porque como que às vezes o dono da empresa vai falar para ela, olha, o que você tem que fazer é isso daqui. Mas nem ela sabe o que ela precisa fazer, porque não está escrito. E aí às vezes ela fica levando funções de outras pessoas e aquilo sobrecarrega. E aí ela acaba causando uma frustração no seu chefe, no dono da empresa, e aí isso fica uma bola de neve. Então, às vezes, se isso não tem na sua empresa, pega lá e anota você aquilo que você acredita que você faz como função. Mas lembre bem, o importante é o seu sentimento estar alinhado para algo bom, né? Para agregar, não para cobrança. Se tiver para cobrança, não faça, porque não é esse o propósito. Então você vai lá e anota, fala, você leva para o seu chefe ou para o dono da empresa, o que eu acredito fazer na minha função é isso mesmo que você espera de mim? Aí ele vai agregar algumas coisas aí onde tem um debate, uma conversa. Isso tem que ser de forma saudável, é bom. Porque daí você evita frustrações e você começa a realizar as coisas com um sentimento diferente. E acontece isso na nossa vida pessoal, quando a gente para disciplinar. Vamos colocar, eu quero ter uma vida mais saudável. Você começa a se alimentar com algumas coisas mais naturais, orgânicas. Você começa a fazer um exercício físico para ajudar a sua saúde. E aí tem aqueles questionamentos quando você sai final de semana e você está num processo de mudança. Poxa, e aí, agora eu bebo, não bebo, eu como essa coisa que é gostosa ou não? E aí fica o questionamento entre você precisa fazer a sua vontade e você fazer aquilo que é necessário. Então isso eu acho que é uma boa situação para a gente se avaliar, né? Porque é algo que a gente busca. Então a ideia é sempre para o bem, isso eu gostaria de passar essa semana, esse recado, compartilhar esse conhecimento. Quem for novo no canal, por favor, aí se inscreva, toda semana tem um vídeo novo, lembre aí de marcar lá o sininho para as notificações e compartilhe com as pessoas aí que você sabe que passa por essas situações. A ideia sempre é para o bem. Agradeço aí a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau!